Olá pessoal, então agora que você já conseguiu visualizar a sua vida nos próximos 5 anos, é a hora da gente criar um alicerce que vai te garantir que você chegue até aquela meta. Então você já aprendeu como programar seu cérebro para o sucesso. Ali naquela dinâmica tem uma coisa muito interessante. Você tem como visualizar o seu futuro com recursos limitantes e visualizar o seu futuro com recursos possibilitadores. Então, nós somos um resultado entre o nosso recurso limitante e possibilitador. Então, a gente vive um conflito em cima disso, e quanto mais a gente fazer vencer o possibilitador, melhor serão nossos resultados. Bom, e a gente discutiu uma meta. Essa meta pode fazer com que a gente comece a acreditar mais na gente. Ela pode fazer com que a gente confie mais na gente. Pode fazer com que a gente muda nosso estado emocional e diversas outras coisas. Você consegue através de mini metas, metas menores. Então nós vamos conversar de uma meta menor para que essa meta seja o alicerce de outras metas maiores. Se você pegar um sonho, um objetivo, uma meta de 5 anos, você deve e pode dividi-las em pequenas etapas, para que você consiga então resolver pedacinho por pedacinho até chegar no pedaço maior, né? Naquela meta maior. Bom, vamos lá então. Hoje eu quero trazer um conceito para você muito interessante de como que você vai energizar para você continuar na sua meta. Primeiro nós vimos uma forma de programar o cérebro para sucesso. Agora, eu quero que você escreve, você dá uma pausa aqui no vídeo, e eu quero saber qual que é o seu porquê pessoal. Tá? Por que que você quer bater essa meta? Por que que você quer ter sucesso? Pode ser simplesmente porque você acredita que você tem mais potencial do que você está realizando. Pode ser. Pode ser porque você sempre sonhou ter um sucesso, sempre sonhou ganhar X, sempre sonhou ter um carro, ter uma casa. Então você tem um porquê pessoal. O que é que te move pessoalmente? Se você está lá daqui 5 anos, você está lá na realização do seu sonho. O que isso, realizar esse sonho, vai alimentar você pessoalmente? Como você vai se sentir com superpoderes? Como você vai se sentir uma pessoa poderosa? Então é sobre isso. O que você sente que é o seu porquê pessoal? O que te move? Isso aqui será o seu combustível. O interessante desse processo aqui de escrita é que você não fique racionalizando. Escreve tudo que vem na cabeça. Pega um papel, vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Depois que você escreveu, sei lá, de repente se você conseguir escrever uma página falando do seu porquê pessoal, você relê e transforma aquele texto num texto menor. Depois você tenta reduzir esse texto em uma frase. Depois em 3 palavras e depois em uma palavra. Qual seria o seu porquê pessoal resumindo em uma palavra? Pode ser, por exemplo, porque eu mereço, merecimento. Então, vale a pena. Então é isso. O que você enxerga que é o seu porquê pessoal? Você também tem um porquê empresarial. Nós vamos falar isso de outras formas, mas é importante que você entenda qual que é o porquê da sua empresa. Você é empresário, qual que é o seu porquê? O porquê da minha mentoria é porque eu passei por essa dor. Eu sentia sempre que eu tinha muito potencial e pouco resultado. Eu tinha muita dificuldade de bater metas. Eu tinha muita dificuldade de falar em câmera, falar ao vivo. Da palestra era impossível. Falar em público era impossível. E aí eu comecei a descobrir formas de mudar isso, de deixar de ser tímido. E aí eu comecei a acreditar que as pessoas mudam, porque eu não acreditava que ninguém mudava, que a pessoa era daquele jeito pro resto da vida. E quando eu observei essa mudança em mim, eu me conectei com um propósito que é o meu porquê empresarial.
Eu quero demais ajudar cada um nessa mentoria a mudar qualquer que seja o comportamento que está bloqueando o seu maior potencial, seu maior resultado. Eu sou apaixonado com isso, com fazer as pessoas evoluírem e também evoluir. Eu adoro evoluir. Então o porquê empresarial, o porquê da minha mentoria, o porquê do meu trabalho é encontrar formas de estimular, provocar mudanças nas pessoas, transformação. Então, se no final dessa mentoria você sentiu uma transformação, eu atingi o meu porquê empresarial. Então, o meu porquê empresarial, provocar nas pessoas uma possibilidade de mudança. É claro que eu tenho 50% desse processo e você tem os outros 50%. No meu 50%, eu tenho a obrigação e um desejo inexplicável de dar meu 100%, de extrapolar meu 100%, de entregar mais do que o combinado. E você? Você tem 50% desse processo. Eu simplesmente posso provocar uma vontade de mudança. Mas quem vai pegar e fazer aquilo ser uma coisa transformadora, extraordinária, é você. Então, na sua parte, no seu 50%, você vai dar seu 100%? Então, aí que fica um questionamento. Vamos selar esse compromisso? Então, aqui está o meu porquê empresarial. Trazer essa possibilidade de crescimento nas pessoas. No meu entendimento, nós temos 3 combustíveis. Meu porquê pessoal, meu porquê empresarial e meu para quem. Para quem eu quero deixar um legado? Todos nós sabemos que nós temos uma certeza, que nós estamos vivos, né, porque a gente está conversando, e que um dia nós vamos morrer. Então, quando chegar o momento, o que fica são os bens que a gente conquistou, que depois acaba, o nosso nome, o nosso legado. Então, para quem você vai deixar seu legado? Para quem você vai deixar o seu nome? Para quem você vai deixar as atitudes suas? Para quem que você acorda cedo, dorme tarde e dá o seu 100%? No meu caso, é para minha família, para minha filha, para minha esposa. Todas as vezes que eu estou desmotivado, sem esperança, inseguro, eu lembro da minha filha. Eu lembro da minha filha e aí eu estou fazendo por ela, aí as coisas mudam. Eu tiro energia não sei de onde. Talvez você vai lembrar algum caso, várias vezes já apareceu na televisão, já apareceu na internet, vídeos, né, de mães que tiram a criança da boca do leão, tira a criança da boca do cachorro, faz coisas assim que seriam, às vezes não sabe nadar, entra na água e tira o filho lá de dentro da água. Então quer dizer, isso é quando a pessoa se conecta com a sua alta performance, porque tem um para quem, é por causa de alguém que está envolvido naquela questão. Então aqui eu te convido a escrever para quem você deixa, para sua família, amigos, para quem você deixa, de forma verdadeira, de uma forma que você vai encontrar uma energia surreal para continuar toda essa jornada. E esses 3 pilares vão nortear não somente essa meta que eu estou propondo para você nessa mentoria, mas vai nortear a sua vida, as suas conquistas. Com certeza absoluta, esta pessoa vai ser talvez o maior motivo para você realizar aquele sonho, aquela meta de 5 anos para frente. Certo? Então vamos junto, escreve aí e eu quero saber, vocês compartilharem comigo os seus 3 motivos fortes, os seus 3 principais motores, combustíveis que vão te nortear e te trazer aquela energia extraordinária todas as vezes que você precisar. Bom, seguindo, nós vamos agora definir a nossa meta SMART, a sua meta SMART. O que é uma meta SMART? Nós vamos utilizar para isso PNL. Como que a gente vai utilizar a programação neurolinguística? Você já experimentou a PNL nessa dinâmica que você fez para preparar para esta próxima etapa, que é da meta.
Bom, então o que é smart? Em inglês significa inteligente. E aqui para meta? É uma meta inteligente, não é isso? Mas vamos lá. Bom, então o primeiro, o S, né, do smart, é específico, né? Então vamos lá. Então, a sua meta precisa de ser específica. Especificamente o que você quer. Você pode definir N metas para que a gente consiga atingir nesse processo. Então é importante a gente entender do início ao fim esta ideia do smart. Mas algo que seja muito específico. Por exemplo, você pode trabalhar nessa mentoria a meta de falar em público. Ela é específica? Bom, se você não consegue falar em público, se você não consegue, por exemplo, gravar um vídeo e postar na internet, você vai conseguir especificar exatamente o que você quer, porque você sabe o que você não consegue, não é isso? Agora, uma outra meta específica é você faturar em um mês ou em 3 meses, por exemplo, 100 mil reais. Então, estou com a meta específica. Faturar 100 mil reais. Mais específica ainda, vendendo produtos eletrônicos. Mais específico, para quem que eu vou vender esses produtos eletrônicos? Então a gente consegue ser cada vez mais específico. Então, por exemplo, eu quero falar em público na internet através de vídeos que eu vou gravar. Está específico? Sim. Então, quanto mais específico eu for nesta etapa, mais claro será as próximas etapas que eu estarei estruturando esta meta para a gente atingir. Então, escreva aí agora uma meta muito específica e sempre nós vamos utilizar aquela técnica, tá? Essa é uma técnica até da hipnose. Você pegar um texto, reduzir o texto, reduzir e chegar praticamente em uma palavra. Agora, é contraditório eu dizer que em uma palavra eu vou ser muito específico, concorda? Mas essa palavra, ela vai representar aquele texto. Então você vai escrever: eu quero faturar 100 mil reais por mês vendendo produtos eletrônicos para empresas X, correto? E aí então, se eu for resumir isso numa palavra, seria vender 100 mil reais, ou 100 mil reais, concorda? Bom, a segunda letra é o M. Então, essa meta tem que ser mensurável. Então, vamos pensar se a sua meta é mensurável. Se você fala que quer falar em público, uma meta, por exemplo, você consegue mensurar isso. Mas, como que você determina que atingiu o objetivo? O que determina que você chegou no seu objetivo? Bom, vamos falar então de uma coisa de falar em público, de gravar vídeo na internet. Vamos supor que você nunca conseguiu, que você quer muito gravar um vídeo e postar na internet. Quando você postar o primeiro vídeo na internet, você pode considerar que você atingiu o seu objetivo. Concorda? Se você nunca conseguiu. Agora, se você já postava, mas isso te gerava desconforto, é difícil você mensurar o dia que esse desconforto some. Então já é uma coisa mais complicada de mensurar. Mas às vezes, neste caso, a sua métrica que bateu o objetivo, que atingiu o objetivo, talvez seria fazer uma live, que é ao vivo, que já seria, no meu ponto de vista, uma escadinha para quem quer desenvolver nas redes sociais, para quem quer desenvolver oratória. Primeiro eu gravo, eu testo, eu jogo fora, depois agora eu vou para o ao vivo. Não sei se faz sentido para você. Se você fala de uma meta de faturamento mensurável, é você falar se você atingiu ou não, por exemplo, 100 mil reais de faturamento em um determinado período, por exemplo, um mês. Então, qual meta que você vai colocar que seja realista para você e que você tem certeza que atingiu? Eu sugiro muito que vocês encontrem uma meta que seja estrutural, que seja, por exemplo, uma mudança comportamental. Eu falo aqui muito de falar ao vivo, de gravar vídeo, de dar palestras, de poder se exibir.
É porque isso aí é um bloqueio de muitas pessoas. E ele bate muito na questão da confiança, da autoconfiança, do autojulgamento. Então tudo isso pode ser uma coisa para você trabalhar. Mas é interessante que é algo que você saiba, resumindo, finalizando sobre o mensurável, que no longo de 3 meses, seja no final dos 3 meses, ou seja, logo no início, que você coloque uma meta e saiba que você atingiu essa meta. Então, mensurável, o que vai te garantir que você realizou aquela meta? É importante que isso seja muito claro para você. E agora, a sua meta é atingível? A sua meta é atingível? Será que você está colocando uma meta realista para o período de 3 meses? Aí você me fala assim, Kildre, não, ela não é realista para 3 meses, eu quero comprar uma casa, quero pagar minha casa, eu não tenho dinheiro para casa. Então você não pode definir uma meta de 3 meses. Talvez, acredito sim que você pode colocar essa meta para 5 anos. Mas o que você precisa de fazer, um alicerce para 3 meses, que vai te garantir o próximo passo para depois você chegar em 5 anos e comprar sua casa. Certo? Pode ser que em 3 meses você consegue concluir a mentoria, que pode trazer novas habilidades para você mudar de emprego ou aumentar a sua empresa para começar a empreender. Vou dar um exemplo interessantíssimo. Hoje todas as empresas estão sendo obrigadas a entrar para o mundo digital. Para o Instagram, para as plataformas todas aí da internet. E quanto mais humanizado é esse processo, mais poderoso ele é. Então, como que significa isso? Se você quer vender mais, você acaba tendo que ir para o Instagram. Aí você simplesmente pega e coloca a foto de um produto, né? Agora, se você fala do produto, da experiência do produto, você aumenta a potência de você vender esse produto. Agora, se essa pessoa que está falando é você mesmo, o dono da empresa, você aumenta mais ainda o poder. Então, essa meta tem que ser uma meta atingível. Se você pegar uma meta tipo falar em público, você consegue atingir em 3 meses, começar a falar em público? Então, isso eu acredito que sim. Em 3 meses, se a sua empresa nunca vendeu 100 mil, talvez, será que seria realista você colocar uma meta de 100 mil? Então você tem que ver a base, se essa meta é possível ou não atingir em 3 meses. E é uma coisa muito pessoal. Por quê? Se você começa a empreender nesse momento e coloca uma meta audaciosa de venda, você não tem ainda parâmetros para poder falar se isso é possível ou não. Agora, eu também não tenho como te falar se é possível ou não, porque você tem alguma coisa que faz você acreditar que essa meta é possível ou não é possível. Então aqui o convite é, a gente tem que ser realista, certo? E existe um conflito muito grande quando a gente chega nessa fase. Sabe qual é? Eu quero comprar uma casa daqui 5 anos. E aí eu quero que essa seja a principal meta. E aí, essa meta não dá para encaixar em 3 meses. Então a gente fica querendo encaixar uma meta muito grandiosa, porque é aquilo que a gente quer, só que a gente tem essa dificuldade de entender que as pequenas metas vão levar nas grandes metas. Então aqui o entendimento é o que eu posso fazer em 3 meses, e na hora que fechar esse ciclo, ou a hora que você atingir essa meta, você já começa a segunda meta. Certo? Então você tem uma meta maior, dividida em várias etapas, e os primeiros 3 meses vai sim determinar se você vai chegar lá no final. Por quê? Isso vai te alimentar uma crença de sucesso. E aqui o que eu quero com vocês com essa meta é que você coloque uma meta que você atinja e que essa meta transforma a sua autoconfiança. Então, fica até a dica, uma meta excelente para você trabalhar é alguma meta que trabalhe a sua autoconfiança. Porque eu vou te dar suporte com dinâmicas que vai trabalhar o seu emocional para você fortalecer isso. Por exemplo, eu já trabalhei em alguns treinamentos o desejo de falar em público, né? Igual eu já repeti várias vezes. Eu já trabalhei o desejo de ser líder. E a liderança é muito difícil de medir. Como que você mede o tanto que você ama uma pessoa? É mais ou menos a mesma coisa.
Se você fala de liderança, é uma coisa que você vai adquirindo ao longo do tempo. E aí, para quem vai trabalhar, quem tem um desejo de trabalhar liderança, a melhor coisa que pode trabalhar é a autoconfiança. Porque a autoconfiança vai levar à liderança. E aí, tem que ver para você o que faz sentido. Se o seu sonho é ser um grande líder e você está aqui para trabalhar isso, o que será que está te impedindo de ser o líder que você deseja? Uma meta interessante é combater o que está te impedindo ou adquirir o que te falta, certo? Então essa meta atingível pode ser um novo comportamento que você deseja ter e deixar de ter um comportamento. Ou seja, vamos pensar em substituir uma coisa que te incomoda por uma coisa que te possibilita. Então vale a pena pensar em metas que sejam estruturais, emocional. É muito rica aqui para esse processo. Essa meta tem que ser o quê? Relevante. Ela tem que ter um valor relevante para você. Se você entrar aqui na mentoria e colocar uma meta que você já conseguiu fazer, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você já tem aí facilidade de emagrecer, de perder peso, e você coloca uma meta de emagrecer 2 quilos. Você sabe o caminho, você vai fazer isso, você vai chegar em 3 meses com a meta batida. Ela foi relevante para você? Às vezes, você vai confirmar ali que você é capaz, mas às vezes tem umas coisas muito mais relevantes. Quando a gente fala de faturamento, nós vamos até discutir isso muito na mentoria, que todo empresário quer vender mais. Quer vender mais. Uma métrica, para mim, mais inteligente do que vender mais, é lucrar mais. Então, ou seja, eu vou vender mais, mas essa venda maior me dá mais lucro. Né? Então, para mim, é mais relevante lucrar mais do que vender mais. Certo? Agora, tem que ver uma meta que seja realmente relevante. Então, se você fatura 100 mil, se quiser faturar 110, aumentar 10%, é uma meta relevante. Mas o detalhe é que essa meta tem que ser relevante para você. Tem que ser uma meta que você vai falar assim, nó, bati minha meta, nó, tô feliz. É aquela meta que você vai comemorar pro resto da vida. Qual que seria uma meta para você ficar extremamente feliz porque atingiu em 3 meses? Então, olha para você ver, a gente tem que ajuntar todos os quebra-cabeças. Específico, mensurável, atingível e relevante. E por fim, então ela tem que ser temporizável. Será que você está determinando uma meta que ela consegue atingir ela em 3 meses? Então eu já falei isso de outras formas, igual comprar um apartamento. Tá, se você tem um lucro maior, se você tem um faturamento maior, você colocar aqui em 3 meses você vai comprar uma casa, beleza. Tá, mas aí essa meta tem que ser relevante para você, ela tem que ser possível para você e o tempo tem que ser um tempo adequado. É o mesmo que vão falar de emagrecimento, a pessoa quer emagrecer 30 quilos em 3 meses, 10 quilos por mês. Será que ela tem um tempo hábil para isso? Tem gente que consegue. A pessoa talvez transforma ali, a vida é muito radical. Aqui, esse processo é interessante que a gente cria uma meta, que ela seja uma meta, não pode ser que é meta sofrida, não. Não pode ser que é meta doída, não. Porque o objetivo aqui não é que você tome raiva desse processo, não. Pelo contrário. O objetivo da minha mentoria é que você apaixone por esse processo. Sabe por quê? Você vai repetir. Então, por exemplo, quando uma pessoa está apaixonada por outra, o marido fala, você ama a sua esposa? Amo. Como que você prova que você ama a sua esposa ou que você ama o seu marido? É difícil de provar. Mas nos pequenos atos de todos os dias, a gente observa amor. Então isso é o fato de estar amando. Concorda? Então, esse processo, comparado com a questão do amor, com a paixão, é que você se apaixone por bater metas. Que essas metas sejam coisas assim, prazerosas. Porque aqui eu já entro falando de PNL. Quando você tem um objetivo de ir para academia e depois você posta assim, nó, foi sofrido, morri, mas estou vivo, tá pago. Inconscientemente você está falando que é uma coisa ruim que você fez. Você gosta de ficar pagando contas?
Eu gosto, mas eu gosto muito mais de ganhar dinheiro do que gastar dinheiro. Então, a gente tem que associar bater metas com coisas prazerosas. Nós temos que associar esse processo da mentoria com um caminho prazeroso. Então, quando você vai viajar para um destino qualquer, quando você apaixona pelo caminho, o caminho faz parte da viagem. E é isso que eu convido para vocês. Que o caminho da mentoria, que as etapas sejam prazerosas. Lembra lá do início, para quem eu estou fazendo isso? Meu porquê pessoal, meu porquê empresarial. Quando a gente associa tudo isso fica mais gostoso de caminhar. É muito sobre isso. É sobre deixar o caminho prazeroso. Então essa meta tem que ser uma meta que vai te trazer uma paixão por atingi-la e ao mesmo tempo que ela não vai te trazer um sofrimento. Porque se você definir uma meta que em 3 meses você vai ficar sem dormir, que você vai ficar sem comer, que você vai ter um sacrifício muito grande, bem provavelmente você errou no tempo, ou você errou que ela era atingível ou não por causa do tempo. Talvez você não conseguia mensurar, alguma coisa talvez você errou, se essa meta não for uma coisa que vai te trazer muito desejo e prazer. Beleza? Vamos para as próximas etapas. Então, você tem aí um e-book falando dessa parte das metas. Você já sabe o que é uma meta SMART, você sabe o seu porquê pessoal, o seu porquê empresarial, o seu para quem. Então eu te convido a transformar os rascunhos que você tem e colocar nesse seu documento. Você vai criar ali um plano, um planejamento com todas as informações, características para você atingir essa meta. Vamos voltar. Você está definindo o quê? Uma meta SMART, uma meta inteligente. Então, o que você quer? Você vai escrever aí no seu documento aí, o que você quer. Eu quero faturar 100 mil por mês. A partir do 3º mês, eu vou atingir essa meta. Então, às vezes você está faturando 70, 80, depois 100, por exemplo. Eu quero falar em público. Em 3 meses eu vou postar um vídeo na internet. Bem provavelmente, se essa é a sua meta, eu vou te estimular muito, vou te provocar muito a você bater essa meta antes. Por quê? Porque falar em público, é treino. Então, se você hoje tem essa meta, se você hoje bate essa meta e consegue colocar um vídeo, você vai ver que a sua meta vai mudar. No final de 3 meses, ela já não vai ser mais postar um vídeo porque você já postou. Ela vai ser você ter um resultado diferente. Por quê? Se você tiver 3 meses já praticando essa meta, você vai ter um resultado totalmente diferente. Que eu até brinquei aqui que talvez pode ser fazer uma live. Você faz um vídeo, faz outro vídeo, faz outro vídeo, daqui 3 meses você está fazendo live. Quem sabe a 3ª ou 4ª live. E eu quero, se essa é a sua dificuldade, eu sei esse caminho exatamente, eu vou te ajudar. Bom, até quando? Como vou saber que realizou? E qual que é a recompensa? Então, de tudo que a gente já viu, o último ingrediente é qual que é a minha recompensa. E aqui é importante que você coloque a sua recompensa. Não, vou me sentir feliz, vou me sentir realizado. Eu, por exemplo, tenho metas que eu estipulo para mim, que uma das coisas que eu quero provar para mim é também provar para minha filha. Eu estou dando um exemplo. Então, por exemplo, todas as vezes que eu atinjo uma meta que eu vou trazer um ganho maior para a família, eu estou trazendo para minha filha um exemplo também. Então é muito interessante quando você enxerga as recompensas em todos os sistemas que você está interligado. Então, se você tem filho, a recompensa pode ser um exemplo que você está dando para o seu filho, para a sua filha. Certo? Então, lembra de todas as recompensas e coloca essas recompensas. Também vai ser um combustível para te ajudar a caminhar essa longa jornada aí. Então, como você saberá que realizou, né? Então, você sabe que a sua meta ela é mensurável? Nesse ponto aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa que quando você vê aquilo acontecendo, você bateu a meta. Então, vou pegar o exemplo de novo aí de você fazer uma live. O dia que você fizer a live, você vai realizar o seu sonho, vai realizar a sua meta. Concorda? E aí, é interessante que você visualize isso. O que seria visualizar? Como se você pudesse fazer um print, fazer uma montagem
de você fazendo essa live, ou dando uma palestra, ou fazendo um curso, e aí você colocar essa foto aqui. Porque essa foto vai começar a criar no seu cérebro essa realidade, certo? Então isso aqui torna-se uma realidade. O 100 mil, por exemplo, pode ser um inscrito de 100 mil, pode ser um carro. Então você pode desenhar algo que te prova, que uma foto de algo que te prova de quando você realizou, como você está se sentindo ali quando você realizou. Vamos deixar os ingredientes mais interessantes? Agora seria interessante a gente avaliar sobre superpoderes. A gente já conversou um pouco sobre superpoderes. Qual o superpoder que você reconhece em você que vai te ajudar a bater essa meta? Se você tem a meta de faturar 100 mil, o que é um superpoder? Persistência? Coragem? Você se considera um excelente vendedor? Pensa quais são as características positivas, quais são os recursos, qual é o seu diferencial? E aqui, ó, você vai notar quais são os seus superpoderes, quais são as coisas que você reconhece em você que vai te ajudar a chegar até aquele objetivo. E também é interessante que você escreva o que deseja descobrir ou desenvolver. Então, por exemplo, nossa, eu não tenho aquele recurso, eu não tenho aquela capacidade, eu sou ruim para falar em público, eu quero descobrir ou então desenvolver. Então, o que você precisa para você atingir a meta? Quais são os recursos que você não tem? Vamos dar um exemplo? Suponhamos que você quer vender os 100 mil e que essas vendas vão ser viajando pelas cidades vizinhas para você poder atingir essa meta. Só que você não tem um carro. Então, seria um recurso físico você ter um carro para poder viajar para essas cidades. É um exemplo assim muito simples. Mas aqui eu quero que você imagine o que seria esse carro quando o assunto aqui é emocional. Tudo aqui eu quero convidar você a olhar para o lado emocional. Qual recurso emocional você não tem? Por exemplo, a timidez. O contrário da timidez, você ser extrovertido, você ser uma pessoa expansiva, uma pessoa comunicativa. Então pode ser que você quer desenvolver a comunicação, desenvolver a extroversão. Eu já trabalhei isso no treinamento. Para conseguir ser mais expressivo, para conseguir ser mais expansivo, para conseguir me expressar melhor. Então é uma coisa que você pode colocar que você deseja ter para melhorar a sua comunicação. E aí, agora a gente falando de PNL, nós vamos aprofundar mais em PNL. O princípio da modelagem. Modelagem é você observar alguém que tem um resultado que você deseja ter. E essa pessoa tem características, comportamentos que ajudam ela a atingir aqueles objetivos. Então, se a gente começa a modelar essa pessoa, nós começamos a adquirir aquelas características e começa a acelerar o nosso processo de realização do sonho. E nós começamos a parecer com aquela pessoa. Você vai definir aqui quem são alta performance na área que você quer desenvolver. Se o seu assunto é comunicação, se você quer falar em público, quem que você admira que fala bem em público? Por exemplo, eu coloco aqui Thiago Nigro, Flávio Augusto. Tem N pessoas que a gente pode adicionar aqui. Roberto Inachi, que fala extremamente bem. Paulo Vieira fala muito bem. Quais são as pessoas que têm o superpoder que eu quero ter? Quais são as pessoas que têm alta performance no onde que eu quero chegar? As pessoas que têm aquelas metas muito fáceis de bater naquele sentido que eu quero ter. Elencar aqui essas pessoas. Quais seriam as pessoas que você gostaria de ser daqui 5 anos? Seriam as pessoas que você gostaria de ter aquelas características, aqueles comportamentos e o resultado. E aí você vai escolher um. Eu escolhi o Paulo Vieira. Eu quero ser o Paulo Vieira daqui 5 anos. Quero ter o resultado que ele tem. Eu quero ter a alta performance que ele tem. Uma pessoa que eu admiro muito. Então, eu escolhi um, Qual que é o superpoder do seu alta performance ou high power, Então eu vou elencar aqui o que eu desejo ter de características que ele tem. Persistência, comunicação, ele consegue fazer umas provocações muito interessantes, ele vai direto ao ponto. Você vê inúmeros vídeos, inúmeros trabalhos, a pessoa que trabalha muito, uma pessoa que dá para ver que ele é apaixonado com o que ele faz, tem propósito na vida. Então,
todas as características que eu observar dele que faz com que ele tenha o sucesso que ele tem. Resiliência, coragem. Então eu vou definir aqui quais são os superpoderes que eu identifico naquela pessoa. O que eu identifico de bom naquela pessoa que faz aquela pessoa ter o resultado que ela está tendo. É normal que você vai encontrar alguma coisa que você não admira. E tem pessoas que travam aqui, ó. Na hora que vê o que não admira, aquela pessoa é assim, mas aquela pessoa ele é muito arrogante. Aquela pessoa é assim, mas aquela pessoa é isso, é aquilo. Aquela pessoa é muito boa, mas ele fala demais de dinheiro. Aquela pessoa fala que tudo é muito fácil. Bom, esta coisa negativa talvez vai impedir que você admire as coisas boas dela. Então é interessante que você tenha isso aqui, mas isso nem tão é interessante que você fique escrevendo. Isso é para você ter consciência do que você não quer. Você não quer modelar a pessoa naquele sentido. Tá tudo certo. Agora, o seu foco é onde? Aqui, ó. Aqui que está seu foco. No que você admira daquela pessoa. E na modelagem é incrível. Porque se você não tem consciência disso, você acaba sendo igual a pessoa, inclusive nisso. Inclusive no que você não gosta. Isso já aconteceu comigo quando eu modelava uma determinada pessoa. Então, você pode ter a liberdade de pegar o que tem de bom, modelar o que tem de bom e deixar o que tem de ruim para lá. Nós que entramos nesse processo, quando você entender o poder, né, o superpoder da modelagem, que você pode modelar alguém e andar até mais rápido do que aquela pessoa. Eu demorei 17 anos como empreendedor para começar a ter resultado. E aí, se um empreendedor novo começa a me modelar a partir dos 17 anos de empresa e começa a modelar minhas características, ele vai andar mais rápido. E ainda, se ele modelar alguém que tem um sucesso maior ainda, ele vai talvez ter um resultado muito mais rápido que eu. Às vezes essa pessoa vai ter resultado em 2, 3 anos, que eu demorei 17. Então o poder da modelagem é incrível. Se você quer lançar um curso online igual eu lancei, o que você deve fazer? Você pegar as pessoas que estão tendo sucesso e modelar os comportamentos dela. Ela está fazendo live todo dia, ela está fazendo vídeos, ela está fazendo workshop. Tudo que ela está fazendo, você vai modelar para fazer algo da mesma amplitude, na sua identidade, da sua forma. Bom, é muito interessante que para a gente atingir uma meta, que a gente estruture muito bem essa meta. E uma das partes importantes desta estruturação são os seus recursos. Aqui os recursos são, por exemplo, as suas capacidades e ainda incapacidades. Ou seja, o que você tem de recursos. Por exemplo, se você vai lançar um curso digital, se você tem boa oratória, é um recurso existente. Se você tem facilidade com comunicação, é um recurso existente. E quem não tem esse recurso existente, uma pessoa que se sente tímida, bloqueada para gravar, para falar na frente das câmeras, é um recurso a desenvolver, certo? E eu vou te dizer também que pode ser, nesse caso, um recurso desconhecido. Sabe por quê? Aqui nós vamos aprofundar o que você precisa e o que você não tem. O que você tem e o que você não tem. Certo? E aí é muito interessante, porque o que acontece no início de quando a gente tem dificuldade, era o meu caso, de falar na frente das câmeras, quando você começa a falar, quando você começa a gravar vídeos, o que acontece? Você começa a receber feedback e elogio. E aí você acha estranho, não, eu não sou assim não, tal, eu tenho dificuldade, não, para mim é muito difícil. A gente nega esse elogio, nega esse feedback. Então nesse processo aqui, vai ter a hora que a gente vai começar a reconhecer esses recursos que a gente tem. Mas o mais interessante neste primeiro momento é você anotar aí o que você acredita que você tem e o que você acredita que você não tem. Mas no olhar de que o que você precisa para bater aquela meta. Se a gente falar de uma meta financeira, igual eu já disse nos exemplos anteriores, desenvolver uma técnica de venda, ter mais persuasão, aprender mais a lidar com gatilhos mentais ligados à venda, é um recurso que talvez você não tenha e que você pode desenvolver, né? Você saber falar na hora certa. Por exemplo, sabe de um recurso? A escuta ativa. Muitas pessoas não têm esse recurso. Na hora que a gente começa a falar com essa pessoa já está planejando e pensando a resposta. Ou seja,
ela perdeu grande parte do que foi dito. E aí perde ali grande chance de ser eficaz na comunicação, de ser eficaz na venda, na negociação. Então, um recurso interessante para desenvolver é a escuta ativa. Um recurso interessante também é como você consegue se empoderar, se colocar em alta performance. Então, são recursos interessantes para desenvolver. Então, aqui eu quero que você anote aí todos os recursos que você acredita que você tem. Recursos emocionais. Também você pode anotar recursos físicos, financeiros. Por exemplo, eu tenho uma equipe boa de venda. Eu tenho tudo que você entende que você tem que te ajuda a atingir essa meta. Você anota o que você não tem e que é interessante você ter. Para ajudar, às vezes compensa você dar uma olhadinha aí no seu alta performance que você analisou, porque nele você vai encontrar recursos que ele tem que você não tem e que vai te ajudar em muito a bater essa meta. Por fim, nós temos o acelerador. O que é esse acelerador? Imagina que você está lançando um curso de inteligência emocional, é um curso para você vender no Brasil inteiro e você precisa daquela alavancada. Você vai começar de diversas formas, fazer palestra, né? No meu caso, eu estou fazendo palestras na minha região, já fiz palestras para outro estado, fazendo online, gravo vídeo para a internet, e aí eu começo a ficar conhecido. Mas imagina que eu tenha a oportunidade de fazer uma live com o Thiago Nigro, com o Joel J, com pessoas que estão lá na frente, as pessoas que estão aceleradas, as pessoas que estão já conhecidas no Brasil inteiro. Às vezes a gente observa isso acontecendo aí, pessoas desconhecidas se tornando um ícone aí nacional, quem sabe até mundial. Se a gente olhar isso na área da arte, da música, nós observamos alguns cantores famosos promovendo novos cantores. Neste meio é muito comum da gente observar isso. Mas no meio empresarial, isso costuma vir através de parcerias. Você observa uma parceria e aquela parceria ali, um complementa o outro, um ajuda o outro e tem a chance de ambos crescerem. Existe o conceito do lançador. Então você está querendo lançar um curso, aí chega uma pessoa que já está lá na frente, já tem todo o expertise do marketing digital, às vezes já tem uma autoridade muito grande, ele te lança. Ele faz o que eu estou falando aí, no caso, se eu fizer uma live com o Thiago Nigro, ele está sendo meu lançador, ele está sendo meu propulsor, ele está sendo meu acelerador. Né? Imagina só, hoje a gente assiste um vídeo ou ouve um áudio em 2x. Tudo acontece mais rápido. Aqui eu estou trazendo o conceito do 5x. Imagina algo que multiplica, acelera extremamente o seu resultado. Então, neste momento, eu te convido a pensar quem seria uma pessoa que poderia ser um conceito desse de padrinho, lançador, de parceiro. E essa pessoa, você vai pensar uma forma que você pode ajudar esta pessoa em algum aspecto. Claro, nós somos bons em umas coisas e imperfeitos em outras, e estamos aprendendo outras. Então, às vezes, tem algo que a gente pode ajudar aquela pessoa, e nessa troca de valores, ela te acelera e você acelera ela. Tá? Então, aqui, eu estou trazendo um convite para você do que você poderia trocar de conhecimento ao invés de dinheiro. Pode acontecer também, tá? Que você tenha uma estratégia de você pagar um influencer para poder fazer uma divulgação para você. Vai te ajudar, vai acelerar. Tá? Mas nada comparado ao que eu estou trazendo aqui. Tá? O que eu estou trazendo aqui é algo que quem eu poderia conhecer, tornar amigo, ajudar essa pessoa num aspecto e essa pessoa me ajuda em outro. Eu vou te dar um exemplo muito interessante que acontece muito no mundo dos lançamentos. Imagina um médico que tem uma autoridade muito grande, é um médico super especialista na área dele e que ele tem assim, domina aquela área como ninguém. E ele consegue fazer cursos, dar palestras, só que muito regional, muito local. E ele não sabe nada do mundo do lançamento digital. E aí, de repente, ele conhece um cara novo, aí de 20 anos, começando a carreira dele, mas ele tem muito a manha, ele sabe muito sobre lançamento, sobre marketing digital. E o que acontece nesse momento? Pode ser que os dois fazem uma parceria. Eu lanço o seu curso, você fica famoso, com isso eu fico famoso e depois eu lanço vários outros profissionais. É uma pegada que dá para a gente entender
qual que é o conceito do acelerador. Os dois foram acelerados. O mais normal da gente ver no mercado é que esse lançador, ele faz o seguinte, ele lança aquele profissional e entra em sociedade, fica só os dois ali trabalhando, um com expertise técnico, especialista naquela área, e outro na área de lançamento, que é uma área totalmente diferente, totalmente desconhecida para ambos. Mas o conceito que eu quero trazer aqui para você é, você imagina que uma pessoa com muita experiência na internet, com gravação de vídeo, com essa parte que precisa do lançamento, pode ajudar uma pessoa muito experiente naquela outra área e depois, não vou falar de dinheiro nesse momento, vamos falar de troca de favores. Imagina que deu muito certo. O médico fez um excelente curso, fez um excelente lançamento e o lançador criou uma autoridade muito forte como lançador dele. É um conceito interessante para a gente avaliar. Entre outros vários aspectos que a gente pode imaginar. Quem você poderia ajudar genuinamente com algo que você tem e aquela pessoa não tem, e aquela pessoa vai te ajudar. Então vale muito a pena você pensar quem que poderia ser o seu acelerador. Quem que poderia ser a pessoa que, se você ajudar aquela pessoa, ela vai te ajudar muito. Tá? Então vale a pena a gente pensar esse conceito. E é interessante que nesse momento você pense em mais de um, para depois você escolher um que esteja mais próximo. Bom, então vou te dar outro exemplo de acelerador. Quando eu entrei para o BNI é uma reunião de empresários. Nós vamos lá e a gente troca indicação. É um conceito de acelerador. Então eu indico um amigo que é especialista numa área, ele me indica na minha área que eu sou especialista. Mas o que eu mais aprendi lá foi sobre relacionamentos, sobre liderança e sobre parcerias. E aí foi então que eu fui convidado para fazer parte da diretoria da CDL, aqui em Divinópolis. Foi então que eu fui conhecendo mais pessoas e mais pessoas. Este convite e estar na CDL, além de abrir minha cabeça, abrir meu mindset, foi uma oportunidade dela acelerar meus resultados. Porque eu comecei a conhecer pessoas que aceleraram a minha liderança. Certo? Então é uma forma. A CDL para mim foi um acelerador. Mas antes da CDL, quem me convidou para lá, meu amigo Eider, que hoje é o presidente, foi o meu acelerador. Foi a pessoa que me acelerou até lá. Certo? Então vale muito a pena a gente pensar nisso e sempre reconhecer essas pessoas que abrem essas portas para a gente. Então aqui o conceito é, procure a pensar quem são as pessoas que você pode aproximar para que junto vocês trocam algo, trocam conhecimentos e conseguem acelerar o resultado dos dois. Bom, por fim, nós chegamos na parte das pendências. Então é muito interessante que quando você quer mudar, quando você quer acelerar algum processo, porque imagina, a nossa vida ela acontece de uma forma muito cíclica. Vamos dar um exemplo aqui. O que acontece? Vamos supor que a gente está aqui e daqui a alguns anos, vamos supor, daqui a 10 anos nós estaremos aqui. E a vida da gente vai acontecendo isso aqui, ó. A gente sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e vai até chegar aqui. O que acontece muito em algumas pessoas é que a vida faça aqui, ó, e começa a andar lá em cima. O que você precisa de fazer para dar uma guinada na vida? O que você precisa de fazer para começar a dar um salto maior na sua vida? Nós precisamos, nós estamos aqui revendo o nosso mindset, a nossa forma de pensar, várias coisas vão ser novas e podem ser rotinas daqui para frente. E aí eu trago o conceito das pendências, porque tem algumas pendências estruturais que enquanto a gente não resolver essa estrutura, a gente vai ficar nessa aqui, ó. Por exemplo, se você quiser lançar um curso online, presencial, o que seja, se você quer dar uma guinada forte, você tem que trabalhar fortemente a comunicação. Você tem que fazer N cursos que abrem a sua cabeça e treinar todos os dias. Eu gosto muito do livro do Tony Robbins, que ele fala do começo dele. Diz ele que no começo ele fazia palestras todos os dias, mesmo que fosse sozinho. Então ele treinava todos os dias. E aí ele compara com outras pessoas que demoraram anos para ter essa crescente. E ele falava o quê? Que essas pessoas normalmente faziam uma palestra por mês, então totalizava 12 palestras por ano. Agora imagina ele fazendo uma por dia, em 12 dias ele igualou a experiência de uma pessoa que fez durante um ano.
O que é uma pendência estrutural para você? Se a gente voltar no recursos, qual que é um recurso que faz parte da sua estrutura para você atingir essa meta? Então é muito importante que você identifique nesse momento quais são as pendências que faltam para você. E aqui é muito normal a gente ouvir, falta dinheiro para investir, falta algumas coisas. E aí mais na frente nós podemos entender que dinheiro talvez seja uma desculpinha. Eu vou contar para vocês aqui no decorrer desse curso das desculpinhas, né? Mas então, escreva aqui, porque por mais que você esteja errado, é interessante que você traga isso para a gente poder questionar e avaliar se realmente essa pendência é estrutural. O detalhe é o seguinte, pendência estrutural, vamos imaginar um prédio. Não tem como construir o prédio, levantar as paredes, colocar o telhado sem antes fazer a base. O alicerce é a parte mais importante. O alicerce é uma pendência estrutural. Antes do alicerce vem um projeto. E antes disso você comprou o lote. Então vamos lá, eu quero construir um prédio. A primeira pendência estrutural é comprar um lote. Talvez antes dela a gente fazer um projeto, se aqui é lote, dá para fazer o projeto que eu quero ali. Tem pessoas que compram, começam e depois vê que está tudo errado. Então vamos lá. Pendência estrutural para construir um prédio. Primeiro você avaliar aquele lote, avaliar um projeto ali, se é o que você busca, que você quer, se é o que você sonha. Se sim, bacana, você já quitou a primeira pendência estrutural, ou seja, comprou o lote, você já fez o projeto. Depois você tem que entrar no quê? No alicerce, fazer a fundação, para depois você começar a levantar as paredes e daí por diante. Não adianta você já ir comprando as coisas de dentro do apartamento, sendo que nem foi feita ainda a fundação. Então a gente tem etapas para seguir. Então aqui eu quero que você lembre e escreva as pendências que você acredita que são fundamentais para você atingir a sua meta. Depois nós temos as pendências rotineiras. Tá, o que seria uma pendência rotineira? Vou dar um exemplo. Se você está lançando um curso digital, uma pendência rotineira é você começar a fazer postagens diariamente sobre aquele curso que você está vendendo, sobre aquele curso que você está lançando. Você tem que fazer isso todos os dias. Só que de repente, você não tem como fazer aquilo todo dia por causa até de falta de tempo. Ou talvez você não sabe fazer. Porque, por exemplo, para você fazer uma postagem com um olhar mais profissional, você precisa de aprender a editar uma imagem, a editar um vídeo, a colocar um copy, a fazer um texto em cima do vídeo. Então isso é uma pendência rotineira que você precisa de fazer todos os dias. Vou até adiantar aqui, a próxima é uma pendência imediata. Então, por exemplo, às vezes é interessante que você contrate imediatamente alguém, um social media, por exemplo, para poder fazer essa pendência sua rotineira, certo? E às vezes você vai precisar até mais de um profissional para fazer o que você precisa. Quando a gente falar desse lançamento digital, a gente precisa de uma equipe maior. Às vezes a gente não enxerga até neste momento. A gente enxerga isso quando a gente começa para a prática. Então o que é da sua rotina que tem pendência e que está te atrapalhando? Vamos voltar um pouco atrás ainda, um pouco antes desse ponto de lançar o treinamento. Vamos supor que você é um médico e você está com a sua agenda lotada. Como que você vai conseguir trabalhar, desenvolver um curso digital, sendo que você não tem tempo? Então você tem uma pendência rotineira para resolver antes, que seria aumentar talvez o seu ticket para você diminuir a sua lotação da agenda, para você conseguir um dia para você trabalhar a questão de elaborar o curso. Isso se aplica em advogados, aplica a empresários, a diversas áreas. Uma pendência rotineira tem a ver com a sua rotina do dia. O que você tem que resolver no dia a dia para que você consiga dar mais um passo. Então lembra daquele desenho que eu disse, do acelerador aqui, da sua... Lembra disso aqui? Uma pendência rotineira vai fazer que você para com esse sobe e desce constante e vai subindo cada vez mais. Por quê? Uma vez que você trouxer alguém para te ajudar com alguma coisa que seja rotineira e resolveu aquela rotina, aí você pode dar mais um passo. E aí, quanto mais você evoluir, mais vai aparecer necessidade de resolver algumas coisas que se tornam rotineiras. Então aqui, elenca o que são as suas pendências rotineiras, o que você tem que trabalhar em cada dia para você
quitar aquela pendência e depois dali você ter mais leveza para continuar crescendo. Bom, toda meta tem algo que você tem que fazer hoje. Então eu estou te convidando a pensar nessa mentoria como você quer chegar daqui 5 anos. Mas para você chegar em 5 anos, você vai estipular uma meta de 3 meses, que você vai atingir daqui 3 meses. Mas antes da meta de 3 meses, tem coisa que você vai ter que fazer hoje. Então são as suas pendências imediatas. O que eu não consigo mais? Eu tenho que resolver esse problema hoje. Isso está atrapalhando que eu trabalhe a minha rotina, que eu trabalhe a minha estrutura, que eu trabalhe tudo. Então, deve ter e tem muitas coisas que você tem que resolver hoje. Então, quais são as suas pendências imediatas? Coisas que você tem que resolver hoje, porque senão as coisas só vão piorando. Por exemplo, pode ser que uma meta de alguém que queira atingir independência financeira. Então, imediatamente a pessoa tem que entender qual que está a sua situação financeira. Não, então todo mês eu estou devendo, cada mês que passa eu devo mais. A minha dívida aumenta. Isto é uma pendência super imediata para você resolver. Qual que é a primeira coisa que você tem que resolver? Pelo menos empatar. Eu preciso agora sair da dívida e eu tenho que empatar, para depois começar a ganhar. Então, vamos pensar nesse caso numa linha do tempo, como se você tivesse todo mês, está caindo. Então, essa pendência imediata, o que é? Você começar a fazer isso aqui, ó. Pronto. A partir daqui, você tem a opção de manter reto e subindo. Isso, estou falando aqui quando o assunto é guardar dinheiro, quando o assunto é uma meta de sair das dívidas, por exemplo. Então, vamos pensar o que seria aí as pendências imediatas para quem tem uma meta, por exemplo, de falar em público. O que a gente poderia fazer hoje? Se você quiser acelerar o resultado, o que você pode fazer hoje é começar a gravar vídeos todos os dias no celular, mesmo que você não vai postar. Uma pendência imediata. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui de 1 minuto. Vou gravar um vídeo de 1 hora no celular. Vou postar não. Vou gravar, vou assistir, mas imediatamente você deve fazer uma coisa: diminuir a sua autocrítica. Isso é uma pendência imediata, sabia? Por quê? Porque se você faz um vídeo, você está treinando e você só te critica, você não vê o tanto que você está evoluindo de um vídeo para o outro, enquanto você não mudar este comportamento, que é uma coisa imediata, você não vai continuar a evoluir e bem provavelmente você vai desmotivar de chegar onde você deseja. Então muitas pessoas se perdem no caminho porque no início encontram dificuldades e não conseguem superar essas dificuldades. Então outra pendência imediata, trabalhar a persistência, trabalhar a resiliência. Eu estou falando aqui de comportamentos, mas tem muitas outras coisas que são pendências aí para a gente poder resolver. Por exemplo, tem pessoas que vão entrar para um curso, para uma mentoria, e que uma pendência imediata é conseguir alguém para ficar com o filho ou com a filha para organizar o tempo para poder fazer as tarefas que têm que ser feitas. Isso é uma pendência imediata. Enquanto não resolver a primeira, não passa para a segunda. Concorda? Resolveu a imediata, resolveu aquela estrutural, resolveu a rotineira. Aí o que acontece? Você começa a acelerar o seu crescimento, porque você começa a observar o tanto que você está evoluindo. Aqui a gente finaliza essa parte da elaboração da meta e eu convido você a escrever sua meta, postar, me marcar, para que eu consiga te dar um feedback. E você, com certeza, fazendo isso, vai vir muitas surpresas para você hoje e no decorrer desses 3 meses. Sabe por quê? Cada vez que você dá um passo e você sente gratidão por esse passo, então é muito importante sentir a gratidão de cada passo, você vai ver que isso começa a acelerar. Quando você assusta, você já está lá na frente e nem percebeu. Então é muito importante que você sinta a gratidão de todas as etapas que você está concluindo. Que ótimo que você chegou até o final. Então quero te fazer um convite muito especial. Preenche toda a sua meta com bastante detalhes. Observe todos esses detalhes e preencha essa meta sua. Deixe aqui nos comentários a parte que você mais gostou ou qual foi a sua maior dificuldade ou desafio, tá bom? E eu vou te fazer outro convite ainda, que você, neste vídeo, eu vou deixar um link para você entrar no canal do Telegram.
E nesse canal você vai poder compartilhar comigo e com as outras pessoas a sua meta, para que a gente consiga te ajudar aí a ajudar onde que você está travado nessa meta. Tá bem interessante, então vou te trazer essa oportunidade aí de você mandar a meta para me te dar algum aconselhamento aí nesse processo aí. Tá? Então o link está aqui na descrição, espero você lá e caso fez sentido para você, te peço para compartilhar com seus amigos, porque às vezes isso vai transformar a vida deles, né? Você vai lembrar aí de alguns amigos que estão precisando sim de estruturar a meta para dar uma guinada na vida, para dar uma transformada na vida. Então, compartilhe com seus amigos e se você gostou, fez sentido, dá um joinha, porque cada joinha o YouTube manda esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Gratidão ter o seu tempo até aqui e eu desejo muito, muito, muito que você bata essa meta aí e que não seja a única, que seja a primeira de muitas. É só você repetir esse processo aí e mandar ver. Um grande abraço e até lá no Telegram.